Salve, salve, caverna, Lhama Jean, voltamos. Vocês estão bonzinhos, meus mano? Bem-vindos a mais um deck velho. Dessa vez vocês estão vendo comigo. Que maluco sem vergonha, tio! Nossa querida Lhama Pedrinho. Satisfação, meu mano. Muito bom ter você aqui Salve, comigo. salve, caverna. Perdão, já foi muito acelerado, né? Não, tá na paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, caverna, para não perder o costume. Estamos aí para mais uma safadeza coletiva. E essa foi safadeza, hein? Caralho, que da hora. Mas antes, vamos só falar rapidinho. Vai aparecer para vocês os links dos nossos parceiros da TCG e da dos Reis. Cupom da TCG é Lhama 5, cupom da dos Reis é Lhama 10, tá? Tá aparecendo dos lados, provavelmente vai aparecer para vocês dos lados, os cupons, tá? TCG, os melhores acessórios que já usei, mano, produto foda, dos Reis Playmat, mano. Ai, que playmat bom do cacete, que é o playmat da dos Reis, mano, na moral. E além disso, a Caverna tem uma parceria com a comunidade do Comandeiros, e a comunidade Comandeiros tem cupom para Viper, e o cupom é Comandeiros para Viper, Comandeiros 5 para Viper, e para Glorin, a comunidade Comandeiros também tem cupom, o cupom é Comandeiros para Glorin, e além disso vai ficar link também na descrição para vocês do Tribal Wars, que é um grupo de tribal da comunidade Comandeiros, que está tendo campeonato também, toda semana agora, quase, todo mês está tendo campeonato, bem legalzinho, vale muito a pena participar, que é bem absurdo, tem uns decks bem legais, inclusive. E, sem mais enrolação, Pedrinho, meu mano, você poderia explicar para todo mundo, antes da gente começar o vídeo, o que é o deck velho? Ah, sem dúvidas. É baseado basicamente no Lata Velha, porém a gente faz isso com os comandantes queridinhos de vocês. Vocês mandam o comandante, a lista, seu plano de jogo, estratégia, como vocês preferirem chamar, e a partir disso a gente faz as modificações à la Lata Velha. Ah, meu deck é um burn, pode virar qualquer coisa burn. Meu deck é Spellslinger, pode virar qualquer Spellslinger. Nada tá salvo. Cor do deck, cartas. Vamos tirar do deck o que precisar para transformar ele numa coisa nova. A única coisa que a gente mantém é o plano de jogo e a estratégia do deck. Só isso. Então o deck vai continuar fazendo o que ele já fazia. Só que de um jeito ou mais eficiente ou mais divertido. Depende do que a gente quiser fazer na hora. É isso. E agora, sem mais delongas, Caverna, vai aparecer para vocês agora o Moxfield, para a gente começar a falar do deck de hoje. O deck do seguidor de hoje é o deck do Gustavo, um deck de Oyer Axonil. Eu vou ler primeiro o que ele mandou no grupo do deck velho, para vocês saberem, como sempre. E aí a gente vai começar a falar do deck. Então o Gustavo mandou assim: Oyer Axonil Bracket 4. Basicamente um deck de ping grosso. Meu plano de jogo é juntar criaturinhas que pingam dano quando eu casto mágicas, pôr o Oyer na mesa e crescer ele o máximo que der para matar os amiguinhos no processo. Desculpa. Só sinto que o deck tá bem inconsistente, mas acho que Mono Red tá meio fadado a ser assim. Primeira coisa, um deck clássico de Oyer Axonil, um deck de Bracket 4 com 3 Game Changers só, então, para vocês verem que, né, Bracket 4, Bracket não depende necessariamente só de Game Changer. O deck tá bem interessante, o deck do Gustavo. É um deck clássico de Oyer, nada demais. O Oyer, para quem não sabe, 4 manas, 2 vermelhas, 2, 4, 4. Atropelar. Se uma fonte vermelha que a gente controla fosse causar uma quantidade de dano de não de combate que seja menor do que o poder do Oyer a um oponente, aquela fonte vai causar dano igual ao poder do Oyer ao invés disso. Então você castou um raio mirando num jogador. O raio, ao invés de dar 3, vai dar 4 de dano. É basicamente isso que ele faz. E aí é um deck de Oyer. Você vai ter pingerzinhos de dano, coisas para crescer o poder do Oyer, coisas que dão dano para limpar a mesa, para ir dando dano e ganhar basicamente no dano. O deck tem combo,
tem Haze of Rage e tem Reiterate no deck. Cadê o Reiterate? Aqui, né? Eu que fui bom. Tem Reiterate. Bom, aproveitando essa janela para fazer o comentário, já que você comentou do Haze of Rage, eu imagino que o Gustavo classificou ele como 4 especificamente por causa desse two card combos que se encaixar o Storm King com Haze of Rage já estormou, já fez mana infinita. Dali para frente é só história. E outro detalhe, é o primeiro bracket 4 oficial que alguém manda e fala, ó, é um bracket 4. Às vezes a gente acha um bracket 4 ali falando que é 3, mas esse é oficial. O oficial o bracket 4. Céu era o nosso limite para brincar com ele. Exatamente. Então a brincadeira foi maliciosa. Foi maliciosa. A gente tentou manter mais ou menos o orçamento do deck dele, esse valor aqui. Não mudou muito, mudou um pouco, mas não mudou muito. A gente adicionou umas coisinhas e, mano, o deck ficou bem legal, tá? O deck do Gustavo virou um Torwalk The Younger. Eu vou ler o Torwalk primeiro, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o porquê e vamos falar das mudanças. O Torwalk é o comandante Rakdos, então a gente adicionou o preto na lista. O deck se manteve no bracket 4. Ele custa 5 manas, 3 e Rakdos. 3/3, alcance e life link, isso é importante. Se uma outra fonte que a gente controla fosse causar dano não de combate, é uma permanente ou jogador, ela causa aquele dano mais 1. Sempre que a gente casta um instantâneo ou feitiço, o Torwalk causa 2 de dano em qualquer alvo. Ou seja, castou um raio, o raio, ao invés de dar 3, vai dar 4. Além do Torwalk, dá mais 2 de dano em qualquer coisa. Então isso é muito, muito legal, tá? E aí, antes da gente continuar e da gente falar, eu só explicar uma coisa para vocês. Como vocês viram no que eu li da mensagem do Gustavo, o deck do Oier dele é um deck de pingar dano, né? Ele quer castar um monte de mágica, usar os efeitos de pinger de dano, tipo arqueira, para dar muito dano nos oponentes e matar os oponentes com os danos de ping, né? Então é quase um burn, né? Um storm, meio storm, meio burn. A gente manteve essa essência, só que adicionando o preto e colocando o Torwalk na zona de comando, a gente tem uma coisa que é muito interessante. A gente estava até falando isso, eu e o Pedrinho, na hora que a gente estava montando o deck. O Torwalk, ele serve como quase um pinger, meio que um Torbran, só que Rakdos, né? O deck tem bastante pinger, mas além dos pingers, o Torwalk dá dano também para conseguir, tirando vida dos jogadores, e aumenta o dano de tudo que a gente for fazer, né? Então isso é muito, muito, muito forte. A piada vem embutida nele, como ele tem life link, que é ele que causa o dano, a partir do momento que você castar uma instantânea ou feitiço, 2 de dano em qualquer alvo, 2 de vida para você. Ó que legal! Sabor life gain, né? Não precisa de muito, é o suficiente para se manter em jogo. É o suficiente, normalmente 2 de vida faz uma diferença. Porra. Eu vou começar passando, como sempre, eu vou passar das criaturas, vou descer para os encantamentos e artefatos, e o creme desse deck são os instantâneos e feitiços, estão com mais de 40 no deck, então vai ter pano para manga para a gente falar. Criaturas. O deck está rodando com 3 pingers, que o Gustavo já usava, Coruscation Mage, Arqueira e Cassidy, o Flame Breather. Os 3 são legais aqui porque eles estão dando com não criatura. Então, castou Sol Ring, castou encantamento. Tudo isso dá dano com esses pingers. Esse deck, ele tá essencialmente um mono red com splash para preto, tá? Vocês vão ver, a maioria do deck é vermelho, tem um splashzinho basicamente para preto, né? Então, faz muito sentido manter o Vapore, o Runaway Stinking, porque a gente vai ter mana, ele vai crescer e a gente vai conseguir desencadear, fazer muita mágica e dar muito dano com as coisas que a gente quer fazer, tá? Além disso, cara, Purge não faz nem sentido não ter isso nesse deck pelos 2 lados dela, porque o primeiro lado dela faz mana pra gente continuar stormando, mas a parte de trás dela também é muito absurda nesse deck, ainda mais se a gente tem um Eletro, um Urabrask na mesa, a gente pode fazer o Harnfell ao invés de fazer a Burg, né? Por quê? Descarta uma carta, exila 2 do topo pra gente jogar, é mais recurso
pra gente continuar stormando, continuar castando mágica, continuar dando dano em todo mundo, tá? Então é muito E absurdo. alimentar o Grave nesse deck pontualmente, especificamente por causa de uma carta, mas essa carta é o prego no caixão dos oponentes. Não só uma, né? Mas é porque essa que o Pedrinho tá falando é a principal, mas o deck tem outra carta ainda que também dá para usar que é bem absurdinha. Então, cemitério pra gente vai ser bem importante. Electro, 2/3 voar, a gente não perde mana vermelha quando as fases mudam, né? Quando a gente casta instantâneo e feitiço, adiciona uma mana vermelha, e quando ele deixa o campo de batalha, ele causa dano no jogador alvo igual a gente pode pagar X de mana e ele dá aquele X de dano. Gutter Snipe, instantâneo e feitiço, 2 de dano, deck de Storm normalmente usa, tem que dizer. Long Shot é bem legal, 4 manas, 3/3, alcance. Não criaturas, custam 1 a menos, ou seja, só o ring vai sair de graça. Quando a gente casta uma não criatura, 2 de dano em cada oponente. É um Gutter Snipe melhorado, né? Ele é bem absurdinho, ele é bem legal. O Oyer, que foi pro meio do deck, não tem por que não usar. Storm King faz mana e é peça de combo no deck. Urabrask, tudo que tá aqui, vocês estão vendo, o Gustavo já usava. A única coisa que a gente adicionou foi a Burg. O resto, tudo que tá aqui, ele já usava, mas a gente tá passando porque são peças importantes. Urabrask, redundância da Burg e do Electro, adiciona mana e pinga dano também. E o lado de trás dele é legal, tá? Dá dano no oponente alvo em cada criatura que aquele jogador controla. E o 2 e o 3. O 2 cria tesouro e o 3 a gente pode basicamente castar instantâneas e feitiços do nosso cemitério. É basicamente isso. Né? Então, redundância para a gente conseguir utilizar o nosso cemitério. Muito absurdo. Pinnacle Monk. Fala qualquer cemitério, né? Mas mesmo assim, em algum momento a gente não vai querer usar o cemitério dos oponentes. Não acho que no mid-game do deck ele vai precisar usar o do oponente, então. Porque o foco é chegar no seu para burn, né? Exatamente. Mas é uma opção. Sempre é. Pinnacle Monk, maninha, se a gente precisar. E volta instantâneo feitiço do cemitério para a mão para a gente reutilizar. Chandras Incinerator, apesar dele ser 6 manas, leia-se, uma mana vermelha, 6/6, atropelar. Se uma fonte que a gente controla causa dano não de combate a um oponente, o Chandras Incinerator causa aquela quantidade de dano na criatura ou Planeswalker que aquele jogador controla. Ou seja, castou uma instantânea. Tá com Torwalk e Incinerador na mesa. O Torwalk causa 2 de dano no jogador, Incinerador de Chandra causa 2 de dano numa criatura ou PW daquele jogador. Você basicamente tem um 2x1, né? Você tirou vida do jogador e vida de uma criatura. É pouco provável que você queira castá-lo pelas 6 manas. A gente brinca que ele é uma mana vermelha, porque você provavelmente vai pingar nos oponentes, já vai ter redução suficiente para fazer por uma mana, e aí começar a cacetar os bichos do porque ela reduz igual o custo igual ao dano que os de não combate, né? Que os oponentes sofreram. Então, tem bastante dano para dar. Encantamentos, a gente reduziu bastante, o deck está com 3 encantamentos, mas eles são o suficiente para o deck ser bem efetivo. Fire Inscription, o Gustavo já usava. Uma parte do anel tentar a gente não faz diferença. Quando a gente caça um instantâneo feitiço, cada oponente toma 2, é mais um pinger. Ruptura, o Gustavo já usava também. Aí, essa é a carta que o Pedrinho estava falando, né? Como o nosso deck quer reutilizar o cemitério e quer fazer Storm, a ruptura deixa a gente fazer muita mágica mesmo do cemitério e a gente consegue fazer um turno gigantesco para conseguir finalizar o jogo. A ruptura nesse deck é quebradíssima. Nossa, quebradíssima, não tem como. E Artist's Talent, uma carta que vale muito a pena usar se você está jogando com um deck de Storm. Essa carta... mesmo se você jogar 500, se você tiver orçamento para usar no 500 também vale a pena, se você estiver jogando de Storm. Quando a gente casta uma não criatura, a gente pode descartar uma carta e comprar uma carta. Lembra que o nosso deck joga com cemitério, né? Então eu quero também descartar carta para poder reutilizar. E eu reponho a carta. Então é uma carta a mais na mão, nível 2 reduz custo. Então é mais uma redundância para a gente pagar barato nas coisas que a gente quer fazer. O nível 3... se uma fonte fosse causar dano de não de combate a um oponente ou permanente, ele causa aquela quantidade mais 2. É uma redundância para o Torwalk, o nível 3, né?
Não O precisa fato de chegar não ter neles. perna é mais difícil de tirar, né? Então, se chegar no Exatamente. nível 3 é lucro. É lucro, mas só o nível 1 já é estouro. Os outros 2 níveis só vai se tiver mana sobrando, porque é absurdo. Pedrinhas de mana, pacotinho básico. Ele estava usando só o Sinete Arcano, só o Ring e o Medalhão de Rubi, de pedra de mana aqui. A gente adicionou Pedra Felwar, Sinete Ráquidos e o Talismã da Indulgência. Nada demais, rampzinho básico para o deck poder rodar e corrigir cor. E agora, Caverna, vamos para os feitiços e as instantâneas. Ó, o deck está usando 23 feitiços e 26 instantâneas. São 49. Só de instantâneas e feitiços de não criatura, tá? Pra gente fazer bastante Storm mesmo. Ai, peguei a água pra tomar e não tomei. Absurdo. Ô, Pedrinho, você quer ir falando da primeira linha enquanto eu tomo uma aguinha aqui, por favor? Claro. Essa carta End Defense Feats já havia no deck. Ela basicamente causa um ponto de dano a cada criatura e a cada oponente, a cada criatura que aquele oponente controla, e Planeswalkers. Mano, é só ler 2 de dano com o comandante. Se você não tá com o comandante, ainda assim é muito forte. Vai limpar aquele deck de token chato, que já fez volume. E mesmo assim, se não for efetivo para limpar o campo, irmão, é uma mana, mais um Storm Count para continuar jogando, mais uma mágica que vai pingar, mais um cast pro comandante e suas redundâncias. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de um deck de Bracket 4 efetivamente, né? Bracket 4 tem bastante dork de mana, bastante criatura que são fortes, que se usam normalmente de custo 1, de resistência 1 e 2, elfos de mana que são 1/1. Então isso aqui normalmente vai tirar bastante coisa da mesa. E se ficou alguma coisa que ficou na mesa, o dano do Torwalk é em qualquer alvo. Então você pode mirar na criatura que está na mesa e provavelmente vai ser o suficiente. Desculpa, vai ser o suficiente para tirar aquela criatura também. Faithless Looting, todo mundo já conhece. Padrão, não tem dúvida. Compra encher duas o cartas, grave, é carta duas necessário. cartas, enche o grave, aumenta o Storm, repõe a mão. Gumball, né? Basicamente. Eu não queria comentar do Gamba porque é um tiro no escuro, né? Mas eu já É o conversamos. Entomb, né? É o dos Entomb vermelho. Pois Não tem não como. é dos males, não é ruim, afinal, o que você for no grave, ruptura, em algum momento você vai recuperar com a ruptura, vai tentar ver de novo. O duro é se você buscar a ruptura e jogar a ruptura, aí é um azar tremendo. Aí fodeu, mas se não, Gamble, né, muito forte. E aí a gente tem algumas cartinhas que rampam, né, dos feitiços vermelhos que rampam em preto. Então, Rite of Flame faz 2 manas. Strike It Rich, 1 mana faz um tesouro, tem flashback, aumenta o Storm e repõe a mana que a gente gastou de qualquer cor. Tectonic Hazard, a mesmíssima coisa que o Pedrinho falou pro End the Festivities, vale pro Tectonic Hazard. Leia-se, 2 manas em cada oponente, em cada criatura que eles controlam. Desculpa, Pedrinho, te cortei. Não, perdão, eu que te cortei. A redundância é perfeito, não tem por que não, né? Na melhor das hipóteses é 1 mana, aumenta o Storm Count, você pingou nos bichos, pingou nos oponentes, já reduziu a vida deles. Exatamente. E aí o Unnerf aqui é importante porque se a gente olhar as peças, muitas das peças principais que a gente tem, Coruscation, tudo aqui, ó, até o Gutter Snipe é custo 3. Tem Pinger, tem Mana, com Burg, com Runaway, com Electro. E são criaturas que não vão ficar na mesa, provavelmente, né? Burg, quando entra na mesa, as pessoas destroem. Electro também. A gente consegue reanimar e trazer alguma coisa importante de volta com o Unnerf. Então, né? Uma coisa pra gente poder não perder um recurso. Mano, Vandal Blast destrói algum artefato importante, Overload atrasa 2 turnos todo mundo, provavelmente, porque você vai tirar a pedra de mana de todo mundo, dos oponentes, não tem por que não usar. Ainda mais porque o nosso deck é Storm, a gente não tem uma densidade tão grande assim de interações, de fato. Então, todas as cartas que a gente puder usar que interagem dessa forma, é benefício pra gente, vale a pena. Grab the Prize. É um loot do vermelho, descarta uma carta, compra 2 cartas. Se a gente descartou um terreno, ele dá 2 de dano em cada oponente. Então tem um bônus, né? Se por acaso a gente quiser descartar um terreno para alimentar a ruptura, para ter mais carta para exilar para a ruptura, se o Torwalk estiver na mesa, 3 de dano em cada oponente.
Simples assim. Não tem por que não usar. Grip Shot todo mundo conhece, né? 1 de dano, Storm, Finisher, só que com Torwalk é 2 de dano, né? Não tem por que não usar, Haze of Rage, isso aqui é combo de Storm infinito com o Artista da Fornalha, tá? Porque dependendo da contagem de Storm que a gente tiver, a gente consegue fazer ele com buyback e criar tesouro suficiente para poder recastar ele depois quando ele voltar para nossa mão por causa do buyback. Então isso aqui dá Storm infinito, tá? E aí se você tem Pinger, qualquer Pinger, a gente leva os oponentes. O deck tem, vocês vão ver, para a gente conseguir continuar stormando, a gente colocou uma densidade grande de compra de carta na mão, né? Então o deck não tem tanto tutor assim, mas a gente consegue ter sempre recurso para continuar castando coisa e não perder fôlego no que a gente quer fazer. Por isso que o deck está usando o Night's Whisper e tem o Read the Bones aqui embaixo também, que são draws, né? Reckless Impulse também, 2 manas, exila 2 do topo. Ren's Resolve, a mesma coisa, 2 manas, exila 2 do topo. Jessica's Will, o Gustavo já usava. É absurdo, a gente quer o Torwalk na mesa, ela vai fazer mana, vai exilar 3 do topo, Light Up the Stage, exila. Vocês estão vendo um monte de densidade de carta aqui, que dá recurso para a gente continuar stormando e castando mágica e fazendo coisa para finalizar o jogo dando dano, né? Aí, além disso... Não tem preocupação por ser feitiço, né? Eu só queria abrir esse parênteses, não tem preocupação por ser feitiço, porque você não vai tentar stormar no turno dos outros. Então, assim, fazer o quê? Feitiço. E Impulse Draw é sensacional, porque você não vai pegar draw para os oponentes. Então, assim, inclusive, lembrei agoríssimo. Não vai pegar. Lembrei agoríssimo de um terreno que precisa ter nesse deck que a gente não pôs. Quem sabe faz ao vivo. Vou tirar uma montanha aqui. Emergency Zone. Porque se eu quiser stormar no turno do oponente, sacrifica a Emergency Zone e stormo mesmo com feitiço na cara dos amiguinhos. Foda-se. Se não vier, não faz diferença também, porque o deck foi feito pra gente stormar no nosso turno. Mas a Emergency Zone deixa a gente fazer isso no turno dos oponentes, né? Não tem por que não usar. Sundering Eruption, o Gustavo já usava. A gente manteve ela porque se ele tem uma carta que destrói terreno pontual aqui, provavelmente quer dizer, contando que o deck é Bracket 4, que no meta dele tem algum terreno importante o suficiente para ele querer ter um LD pontual aqui. A gente manteve, além do que é MDFC, né? Então é mais um terreno que a gente pode ter para entrar no campo. Né? Não tem porquê. Círculo do Poder, 4 manas. Essa carta é bem legal. Compra 2 cartas, a gente perde 2 de vida. Só que a gente vai criar um maguinho, uma ficha de mago 01, que é um pinger, né? Ele faz a mesma coisa que os outros pingers. Castou uma não criatura, 1 de dano em cada oponente. Absurdo. A redundância, uma das outras redundâncias de cemitério, Pest in Flames. 4 manas ou flashback por 5. Todas as instantâneas e feitiços no nosso cemitério ganham flashback. Todas. Tudo que a gente está falando aqui de fazer, de dar draw, de ter mana, de fazer, Pest in Flames vai deixar a gente fazer de novo. Will of Jeskai é a mesma coisa, né? Além dele conseguir, da gente conseguir ter a nossa mão de novo, porque descarta a mão, compra 5, todas as instantâneas e feitiços do nosso cemitério ganham flashback. Absurdo, muito forte. Tendrius of Agony está aqui porque ele é uma redundância de finisher para o Grape Shot. A diferença é que o Tendrius com o Torwalk na mesa dá 3 de dano e a gente ganha 2 de vida. Mas é uma redundância de finisher. E Final Parting. O Final Parting eu queria falar especificamente, antes da gente continuar, porque nesse deck especificamente, o Final Parting vai servir, pensando que é Bracket 4, muitas aspas, como um Gifts Ungiven. Por quê? A gente vai jogar qualquer carta que a gente esteja precisando de instantânea ou feitiço no cemitério com Final Parting, e para nossa mão, a gente vai buscar Pest in Flames, Will of the Jeskai ou Ruptura do Submundo. Se alguma dessas cartas estiverem na nossa mão, busca o Artist's Talent. Tá? É isso. Se não, sempre vai ser, na maioria dos casos, Ruptura, Pest in Flames ou Will of the Jeskai. Para a gente poder
continuar fazendo, stormando, jogando coisa do cemitério para a gente poder fazer o nosso turno de vitória. Isso é muito importante. Já só vou abrir um parênteses para corrigir uma informação. Temples of Agony não vai subir o trigger da primeira parte de adicionar 1 de dano, porque é lose life. Ele não causa dano. Mas é só para não deixar a informação ir para frente. Ainda assim, a parte que importa é o Storm. Depois que você jogou umas, sei lá, 10, 15 mágicas no mesmo turno, ele é o prego no caixão do oponente. Da mesma forma que o Great Shot. Exatamente, é bem absurdinho. Instantâneas, tem 26 instantâneas. Piroquinese, vocês estão vendo que a gente organiza por CMC, vocês estão vendo que ela está aqui primeiro. Essa carta é do ciclo de Force of Will, tá? Então a gente exila uma vermelha da mão, casta a Piroquinese de graça. Uma free spell. A gente nunca vai pagar 6 manas para fazer essa porra, tá? Ela só tá aqui porque dá para fazer ela por 0. 4 de dano dividido como a gente quiser em qualquer número de criaturas alvo. É uma mágica de graça, aumenta o nosso Storm e dá para tirar coisa que esteja oportunando a gente na mesa. Tem por que não usar. Cremate. Essa carta é legal nesse deck porque ela faz 2 funções. É uma mana só, fácil para aumentar o Storm e para continuar. Ela se repõe porque ela compra a carta. E muitos decks de Bracket 4 jogam com o cemitério, tem alguma interação com o cemitério, né? O Cremate consegue exilar uma carta importante do cemitério de algum jogador. A gente ainda consegue tirar algum recurso de alguém que esteja contando com aquilo. O Cremate Instant Speed remove e lida com aquilo. Isso é muito legal. Tamp de mana, Dark Ritual, não tem por que não ter. O deck quer fazer mana, quer continuar jogando e stormando, não tem por que não usar Dark Ritual. Uma mana faz 3. O deck tá usando com 4 cartas. É 4, né, Pedrinho? 4 scam, isso mesmo. O deck tá usando 4 cartas de efeitos de scam. Eu conheço esses efeitos como scam, tá? Que são esses efeitos de a criatura alvo ganha. Quando ela morre, ela volta pro campo. Por quê? Proteção. A gente tá jogando de Rakdos. Rakdos não tem muita proteção. E como a gente não quer jogar com Reanimate, os efeitos de scam são 1 mana. Se no meio do nosso loop vão matar alguma coisa importante, faço um esquema, ele volta para o campo. E eu não perco aquela peça. Né? Além dele aumentar o Storm. Então isso é muito legal. Estão usando 4 ao todo, tá? Quando eles forem passando, eu vou mostrar, vou apontar, só para vocês saberem, mas eu não vou focar neles. Gutshot, free spell. 2 de vida causam 1 de dano na criatura do jogador. 2 de dano, basicamente, em qualquer alvo, se o Torwalk estiver na mesa por 2 de vida. Lava Dart. Lava Dart aqui parece estranho, mas ele é muito legal em decks de Storm que tem vermelho. 1 mana vermelha. Isso, o Gutshot e o Lava Dart, o Gustavo já usava, tá? 1 mana, 1 de dano em qualquer alvo. Só que ele tem flashback. O flashback dele, a gente sacrifica uma montanha. Ou seja, de graça. Né? Faz o Lava Dart por 1 mana, sacrifica uma montanha, casta ele de graça, aumenta o Storm. É simples assim. Não tem por que não usar. Né? Às vezes, é esse Storm a mais que precisava para a gente finalizar o jogo. Né? Não tem por que não usar. Raio nesse deck, com o Torwalk na mesa, um raio dá 4 de dano. Cara, 1 mana para dar 4 de dano em Instant Speed é muito quebrado. Não tem por que não usar. Não tem por que não usar. Malaki Rebirth, mais um efeito de esquema, só que esse tem MDFC. Tem terreno. Needle Drop, se eu não me engano, o Gustavo já usava, né, Pedrinho? Já usava. 1 mana instantânea, 1 de dano numa criatura ou jogador que sofreu dano esse turno e a gente compra uma carta. Leia-se, essencialmente, 1 mana compra uma carta em Instant Speed. Se você conseguir dar dano em alguma coisa, porque o deck que vocês estão vendo tem formas de dar dano, beleza, é dano a mais. Se não, leia-se 1 mana, 1 draw a mais, mantém o Storm rodando. Mais um efeito de Scam, com Not Dead After All e Supernatural Stamina. São 2 efeitos de Scam, só isso. Direct Lightning. Isso aqui é um Deflecting SWAT budget, basicamente. Budget entre muitas aspas, né? Porque essa merda é cara também. Como custo adicional, paga 5 de vida, 1 mana ou 2 manas, 1 mana vermelha. Muda o alvo de uma mágica ou habilidade, com um único alvo. É isso. Deflecting SWAT por 1 mana. Desperate Ritual, 2 manas adiciona 3. Clássico, feitiço de ritualzinho vermelho.
Opera Love Song, o Gustavo já usava. A única coisa que importa da Opera Love Song, 2 manas, exila 2 do topo. Mais card advantage pra gente conseguir continuar fazendo o deck rodar e mantendo o motorzinho. Return the Favor, 2 manas com Spree. Se a gente pagar uma mais além das 2 vermelhas, copia instantânea, feitiço, habilidade ativada ou trigada, e a gente escolhe novos alvos, ou a gente pode mudar o alvo de uma mágica ou fazer os dois. Esse sim é Deflect Swat Budget. Esse sim, Deflect Swat Budget. Mas é bem interessante mesmo. Siege Smash, interação, só isso. 2 manas, destrói um artefato alvo, split second. Isso é bem legal, né? Porque você pode tirar Ramp, você pode tirar o Winter Orb, você pode tirar... Ai, caralho, aquele artefato de 3 manas que faz tudo que custa menos de 3, custa 3. Esfera de... Trinisfera. Isso. Trinisfera. Tira Trinisfera, tira bastante coisinha. E tem Split Second, né? Então, enquanto ele tá na pilha, habilidade e mágica não pode entrar na pilha até isso resolver. É basicamente, se está na pilha, ninguém faz nada. Tem algumas formas de contornar, mas não vem ao caso, tá? Se está na pilha, ninguém faz nada. Pouca coisa. Deflect Tribal Trickery anula. É um anula vermelho, muito legal, muito forte. Normalmente ajuda bastante. Essa carta aqui eu não conhecia. Persistência de Vivi. Ela é bem legal. Apaixonado nela. Mano, bem legal mesmo essa carta. Se ela não fosse cara, eu pensaria em colocar no meu hall, inclusive, tá? 2 manas. A gente cria um Black Wizard 01, a fichinha de mago, que é o Pinger. Só que, quando o nosso comandante entra no campo ou ataca, a gente pode pagar 2 manas para voltar ela do cemitério para a mão. Lembra que era instant? Ah, já ia pontuar, desculpa, já. Você ia falar exatamente a maldade que eu ia falar. Não, pode falar, pode falar. Faz no passe, no seu turno, casta o comandante, volta para sua mão. Olá, repôs uma carta na mão. Ah, não tem para pagar agora? Tá bom. O comandante entrou, ele ataca. Agora você tem mana? Pagou, voltou para a mão. Ninguém matou seu wizard? Você já tá pingando do wizard e já tá pingando do comandante. Exatamente. Sem contar que os wizards, os pingers, eles vão se acumulando, né? E o Torwalk aumenta o poder. Então, cada um desses wizards, ao invés de causar 1, vão causar 2. Se você tiver com 3 pinger na mesa, são 6 de dano por instantânea. Só dos pingers que dão 1 de dano. Porque tem o Fire Inscription, que ao invés de dar 2, vai dar 3. Então, assim, é muito dano Sabor que o deck vai dando. É um sapor Torbran, né? Blood Pact, instantânea de 3 manas, que como o jogador alvo compra 2 cartas e perde 2 de vida. Simples. Dá para fazer no passe, é um draw para conseguir continuar tendo recurso para castar coisa. Chaos Warp é uma interação legal aqui, porque o deck, como vocês viram, o deck não tem muitas formas de interagir e isso lida com qualquer coisa, né? Então, tem alguma coisa importante que esteja prejudicando a gente, o Chaos Warp vai lidar, isso é muito forte. Cara, Fire Covenant nesse deck é bem legal, porque o Fire Covenant, ele causa dano, né? Então, com o Torwalk na mesa, você faz o Fire Covenant. Se o X for 0, se a minha conta não estiver errada, o Torwalk vai dar 1 de dano, porque ele causa o dano que ele causaria mais 1. Então, se você pagar só 3 manas, o Fire Covenant sem pagar vida, o Fire Covenant já tá dando 1 de dano. Pagou 2 de vida com Fire Covenant, você tá dando 3 de dano, você tem 3 de dano para dar. É uma global bem legal para você usar, para tirar bastante coisa. Em Instant Speed, vale muito a pena usar com o Torwalk, tá? Vale muito, muito a pena. Flare of Duplication. Cara, 3 manas para copiar instantâneo feitiço,
tem bastante coisa que a gente quer copiar para dar draw, para dar dano, para interagir, para fazer 2 VV. Sitting Song, você faz um Sitting Song, casta um flare em resposta, sacrifica um dos pingers que tem lá para castar de graça, se quiser. Se você já tiver ainda um wizard aqui, foda-se. Você vai fazer 10 manas com Sitting Song e Flare of Duplication. Não tem por que não usar. Reiterate, a gente já falou, peça de combo, 3 manas, buyback 3, copia instantâneo feitiço. Escolhe novos alvos para cópia. Se você... Isso aqui comba, né, com o... Sitting Song e Storm King é infinito. Parece muita coisa? Não é. Depois que você ativou o flashback do cemitério, provavelmente você está em condição de vitória. Exatamente. Tudo isso aqui, mesmo se você já usou uma vez, né? Tudo isso vai estar no cemitério, né, Caverna? Então, o combo tá no cemitério, tá na mão, eu posso ganhar em qualquer momento. Foda-se. É simples assim. Valakut Awakening, essa carta é bem legal. Eu queria muito que ela fosse mais barata para eu poder usar em vários decks. Isso cabe em vários decks vermelhos. Coloca qualquer número de cartas da nossa mão no fundo e compra aquela quantidade de carta mais 1. Está com 4 cartas na mão. Uma carta só é importante. Você joga 3 pro fundo e compra 4. E por que não usar? Como o deck se importa por castar mágica de não criatura, no cache disso daí você já pingou dano, já foi para pilhas triggers. Não deixaram você trocar sua mão? Já pingou os danos. O resto é história. Exatamente. Só joga. Sem contar que isso é uma MDFC, né? Se precisar de terreno, isso também pode fazer. E Big Score. Big Score está aqui especificamente porque instantânea, alimenta o nosso cemitério, dá 2 draws e cria 2 tesouros. Ela é uma carta que essencialmente, com muitas aspas, custa 2 manas só. Porque ela repõe 2 das 4 manas que a gente gastou. Então é essencialmente uma mágica de 2 manas para comprar 2. Instant Speed. E corrige curva, né? Porque corrige cor, porque ela vai dar tesouro. Tem por que não ter. Ô, Pedrinho. Fale, meu lindo. Eu preciso te fazer uma pergunta muito importante aqui. Para os seguidores também, né? Vocês também, seguidores, que estão vendo esse vídeo. Responde essa pergunta para mim no comentário, por favor, porque é uma dúvida que afetou meu coração agora. Por que sempre que a gente faz um deck velho, eu me arrependo das maldades que a gente faz, cara? Porque em algum momento você vai enfrentar esse deck na mesa com os amigos, porque depois você vai fazer as pessoas... você não, né? Desculpa, galera, que eu tô participando. Nós fazemos as pessoas perderem os amigos. Se o nosso querido amigo Roger, como eu chamo hoje, já causava estrago, esse daí, por mais que passe baixo no radar, depois que entenderem, vai causar temor no coração. Exatamente. E se vocês assistem, vocês sabem, a gente gosta de escolher comandantes que passam desapercebidos. A gente não quer escolher comandantes que são conhecidos, né? Exatamente. Ninguém sabe o que o Torwalk faz. Ninguém, no bracket 4 ainda, ninguém vai dar importância para essa bosta. Até todo mundo ver o estrago que você está causando na mesa. Simples assim. Última observação que eu queria, deem valor aos comandantes em comum. Deem valor a eles, eles têm o seu valor. Porra, muito legal. E aí é importante a gente fazer um último parênteses, porque o Gustavo estava falando que ele sente que o deck está inconsistente, né? Do que a gente mexeu nessa lista, de como a lista está agora, na nossa experiência, na nossa visão, agora o deck tem uma consistência muito grande para conseguir fazer o que o deck quer fazer, que é dar dano, né? Então o deck tem bastante forma de pingar, bastante forma de fazer mana e bastante forma de ter carta na mão para conseguir continuar fazendo mágica e dando dano, né? Agora a gente tem uma consistência muito grande para conseguir continuar tendo e fazendo o que a gente quer fazer, que é uma coisa que falta no Mono Red, consistência de recurso para fazer o deck rodar. Ufa! Falamos demais, Pedrinho. Você é louco. Meu mano, satisfação ter você com nós. Foi da hora fazer essa lista com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Da minha parte, até a próxima caverna.
Caverna, satisfação se vocês chegaram até aqui, satisfação. Deixa um comentário. E não se esquece, cuidado quando vocês forem seguir a Caverna. Vocês vão acabar gostando de deck build, vocês estão vendo, vão começar a zicar menos. E a culpa não é nossa.